Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, que traz a história então da Alcione, que está aqui nos dando, nesse capítulo especialmente, testemunhos de fé. Esse que é o terceiro capítulo da segunda parte do livro. Vamos agora então finalizar esse capítulo, vai ser a última parte e depois nós entraremos no quarto capítulo, que é intitulado Reencontro, e eu acredito que então é aquela parte que vai ser o ápice da história, né, da trama, onde se é reencontro, o reencontro deve ser entre a Madalena e o Cirilo, né, aquele casal apaixonadíssimo que foi separado ali ainda em lua de mel, quando ela tinha engravidado, estava nos primeiros, no início mesmo da gravidez, ele teve que partir com a família dele para aos Estados Unidos em busca de uma vida melhor e ela não pôde acompanhá-lo por estar com a mãe acamada, adoentada mesmo, às portas da morte, o que aconteceu logo em seguida. E depois eles foram levados a acreditar, a crerem, ambos, um crê que o outro estaria morto e agora passados mais de 20 anos, então quem sabe não vai ser o reencontro deles, mas eu estou com certeza colocando o carro na frente dos bois. Vamos antes concluir esse terceiro capítulo, Testemunhos de Fé, e nós vimos que no vídeo anterior quanta sabedoria a Alcione destilou para a gente enquanto ela fazia ali a interpretação da epístola de Paulo a Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, ali quando ela leu então um versículo, eu acredito que foi o 11º, se não me engano, e ela fez ali a explicação de uma forma que tocou muito todos, o Cirilo, que é o pai dela e ela não sabe, o senhor Jacques Davenport, o tio dele também, e inclusive, especialmente, a Susana, que é a responsável pela separação deles, a responsável por essa trama diabólica, aquela que até agora só pensou nela própria. Ela disse no início do livro que ela teria a posse do Cirilo, ainda que isso precisasse passar por um crime ou por uma morte, e foi o que ela fez mais ou menos, o plano que ela e o Antero traçaram foi realmente um crime. E até ela ficou totalmente tocada e a Alcione deu explicações muito grandiosas, de muita sabedoria divina mesmo. Tá tudo nos vídeos anteriores, ou no vídeo anterior, mas também eu deixo toda a playlist do livro aqui, se você estiver vendo esse, o primeiro vídeo, para você entender todo o contexto, tá bom? E aí vamos só ler aqui o último parágrafo então do vídeo anterior. Agora agradeçamos a Deus o socorro que nos foi enviado através da inspiração. Isso são palavras da Alcione. As mais das vezes temos a certeza de que devemos, em grande parte, o pão material ao próprio esforço. Mas o mesmo não se dá com relação ao alimento espiritual. Este nos vem sempre de Deus, do seu paterno coração que nos cumula de infinitos recursos. Temos na terra a lei da necessidade, mas o Senhor tem a do suprimento. Agradeçamos a misericórdia dele e apliquemos as dádivas recebidas, porque novos elementos fluirão para a nossa alma dos inauxeríveis celeiros de sabedoria e abundância divinas. Então aqui Alcione concluindo essa participação que ela fez ali no culto do lar, quando a gente lê o Evangelho e faz uma divagação sobre e discute sobre o conteúdo, ela então aqui concluindo que na Terra a gente tem uma lei que é a lei da necessidade, porém nós temos nós temos na terra a lei da necessidade, mas o Senhor tem a do suprimento, esse suprimento que é inexaurível, como ela disse. Então é só a gente agradecer. Eu acredito que a máxima dela aqui, a dica máxima dela aqui pra gente é agradecer, agradecer e agradecer sempre por tudo aquilo que a gente tem e por aquilo que a gente até acredita que ainda não tem, mas que a gente está desejando. Agradecer antecipadamente, como o
próprio Mestre Maior disse, tudo aquilo que pedires, crendo que já recebestes, receberão. Então, guardando assim essa dica aqui da a minha forma de interpretar esse trecho da Alcione. E aí, então, encerrada a reunião familiar, com uma prece de reconhecimento, Alcione retirou-se, deixando a família Davenport singulares impressões. E agora, eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar, a Deus que nos abençoe a todos. Jesus Cristo possa, então, fazer com que a minha leitura seja fluida e que os meus comentários sejam pertinentes, que eu consiga captar ainda que um matiz da inspiração divina para fazer meus comentários. E que todos nós, se tiver alguma coisa aqui especial, uma mensagem especial para nós, que possamos captar e que possamos fazer como o Emmanuel disse, utilizar esses ensinos desse livro como bálsamo para as nossas dores nessa caminhada, tá bom? Muito obrigada a você que está vindo comigo e muitíssimo obrigada a Chico e Emmanuel. Continuando então, ela parecia fortemente inspirada quando dizia que Damiano estava às portas da morte. Logo que chegou à casinha do Burgo de São Marcelo, encontrou a notícia alarmante. Um portador ali estivera para comunicar aos Villamil que o velho sacerdote agonizava. As frequentes hemotizes da noite lhe haviam aniquilado as últimas forças. Madalena, não obstante a atrofia dolorosa das pernas, pediu à filha que a levasse para ver o abnegado amigo pela última vez. A filha ouviu-a angustiada e dentro de poucos minutos, à boca da noite, um carro vagaroso saía de São Marcelo para a residência do padre Amâncio. Alcione recomendara muito cuidado ao cocheiro. Chegando ao destino, Madalena Villamil conseguiu descer com grande sacrifício. 2 homens trouxeram larga poltrona para conduzir a enferma ao quarto do moribundo. Alcione auxiliava o transporte da genitora com infinito carinho. Lá chegadas, o agonizante pareceu reanimar-se. Rob e a irmã adotiva aproximaram-se respeitosos e pediram-lhe a bênção. Enquanto a senhora Villamil, pedindo que a poltrona fosse deposta à cabeceira do moribundo, tomou-lhe a destra, muito pálida, em confortadora saudação fraternal. Damiano tinha os olhos profundamente lúcidos e brilhantes, mas na feição cadavérica parava uma expressão de agonia dolorosa. — Que é isso, padre? — murmurou acabrunhada. Ele fixou nela o olhar enternecido e respondeu com voz quase sussurrante. — A moléstia incurável, Madalena, é o escoadouro bendito de nossas imperfeições. Que seria de minha alma se a moléstia do peito não me ajudasse a expungir os maus pensamentos? Quantos bens ficarei devendo à solidão e ao sofrimento? O Senhor que nos deu lhes conhece o inestimável valor. Eu que não chorava há muitos anos alcancei novamente o benefício das lágrimas. Muitas vezes ensinei do púlpito, mas o leito me reservava lições muito maiores que as dos livros. Olha que grandiosa lição aqui do nosso querido Emmanuel enquanto Padre Damiano, nesse momento ali supremo da morte, onde ele está agonizando, onde ele poderia estar ali reclamando. Não, ele está dizendo que aqui ele classificando aqui as duas professoras ali de Deus para nos ensinar. Ficarei devendo à solidão e ao sofrimento. Quanto eu ficarei devendo a elas? Ele sempre ensinou ali do púlpito, mas o leito reservava a ele lições muito maiores que as dos livros. E eu me lembro de uma frase de Chico Xavier, quando perguntaram a ele porque ele não se fazia operar daquele problema que ele tinha no olho, e ele disse, mas eu acredito que isso é a misericórdia de Deus me dando um apoio para que eu possa continuar a minha missão, não me deixando levar, não me deixando distrair, eu acredito. Não sei se eu passei para vocês a essência do que eu entendi disso, mas é mais ou menos isso que o Padre Damiano está nos passando também.
A filha de Dom Inácio quis responder, testemunhar seu reconhecimento imorredouro, dizer dos votos que fazia a Deus pelo restabelecimento dele, mas na angústia não encontrava palavras com que traduzir seu pesar. Não conseguia, porém, reter as lágrimas que lhe rolavam abundantes dos olhos. O moribundo prosseguiu após uma pausa mais longa. O catre amigo e silencioso me trouxe a recordação de todos os júbilos e dores que ficaram no passado distante. Sem conseguir adaptar-me a esta vida de Paris, tenho vivido quase que absolutamente das nossas velhas lembranças de Espanha. Tenho grande saudade da nossa vida tranquila em Ávila, dos fraternos serões da chácara, dos colegas da igreja de São Vicente. Mas estou certo, Madalena, de que a vida não acaba com o corpo e convencido de que Deus nos reunirá em outra parte, onde não haja prantos nem morte. E olha que grande bálsamo é ter essa certeza, não é? A certeza de que esse momento só está fazendo a transformação do corpo, mas não a da alma. Essa continua existindo e como a gente viu ali no livro, e a gente vê nesses livros de Chico, mas eu cito o livro 50 anos depois, onde a gente vê depois da passagem, como é que aconteceu com todos aqueles personagens, aquelas personagens. Eu deixo o livro aqui para você, se quiser ver, tá? Dá uma olhada. Há diversas noites que sou visitado pela sombra dos entes amados que me antecederam no túmulo. Ainda hoje, depois da última hemorragia, enxerguei o vulto da minha mãe a dizer-me palavras de consolação e coragem. Algumas crianças amadas lá da nossa igreja antiga de Castela, falecidas há muito tempo, me vieram ver a noite passada e me abraçaram com carinho. Amâncio pensa que estou sendo vítima de pesadelos, dado o meu esgotamento físico, mas eu não posso concordar. Lindo, não é? Passar por esse momento assim, dessa forma. A senhora Villamil, aproveitando uma pausa, fez um esforço e obtemperou carinhosamente. Não deveis pensar nisso. Lembrai-vos de que precisamos do vosso amparo paternal. Deus vos restituirá a saúde para que nossa alegria não desapareça para sempre. Recordai nossa viagem à América. E aqui, como humanos que somos, é óbvio que ela não queria ficar sem ele. A gente nunca quer se afastar de um ente querido, amado, não é? Mas eu até vi ali no livro Conversando com Deus, eu estou fazendo também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, Deus explicando que aquele momento de lucidez, de ânimo, que parece que a pessoa vai realmente melhorar, ter uma grande melhora, ele disse que há uma ajuda divina para que ela possa fazer a passagem. Porque ele disse que a gente fica apegado aqui, como a Madalena está mostrando, ela quer que ele fique aqui com ela, para que ele volte a ter saúde. É óbvio que ela não quer que ele desapareça da vida dela nesse momento. Então Deus explica ali no livro que essa hora é a hora que, se estiver no hospital, por exemplo, a pessoa ganha força e diz ali para os familiares que estão apegados e não estão deixando que ela parta: ó, vai para casa, vai tomar um café, vai dormir, amanhã a gente se vê, eu estou bem, e aí aproveita para partir. Damiano procurou a custo o olhar de Alcione, dando-lhe a entender o cuidado com que se deviam conduzir naquelas circunstâncias, e acentuou: pede a Deus pela minha saúde espiritual, porque seria impossível restaurar do corpo, minha filha. A morte não é uma separação eterna. Estou certo de que Jesus me permitirá voltar a teu lado, se minha vinda for útil. Quanto à viagem ao novo continente, não te preocupes. Alcione está muito jovem e Rob quase que ainda não passa de um menino. Poderá ser muito feliz na companhia deles, aqui mesmo. Madalena enxugou as lágrimas, murmurando: tendes razão, padre. Também eu estou chumbada ao leito para meditações necessárias. Minhas pernas paralíticas nunca me permitirão tão longa viagem. Não te lastimes, porém, continuou o padre, pensando nesses obstáculos, certa de que a misericórdia do Todo-Poderoso nunca andou atrasada.
Quando nos parece tardia, é que algum motivo existe que não podemos compreender de pronto. A filha de Dom Inácio continuava chorando enternecidamente. Em seguida, o velho sacerdote, dando a perceber que desejava mudar de assunto, fez um sinal chamando Rob à cabeceira. O menino atendeu compungido. "Por que não trouxeste o violino?" indagou com interesse. "Alcione me disse que o senhor estava mais doente", esclareceu respeitoso. "Isso quer dizer, meu filho, que preciso mais de te ouvir." A mãe adotiva aproximou-se e interrogou com ternura filial. "Desejáveis ao ouvir alguma coisa, padre?" Sim, desculpem, a irmã adotiva aproximou-se e interrogou com ternura filial. "Desejáveis ouvir alguma coisa, padre?" "Sim, Alcione, se fosse possível, a ladainha de Nossa Senhora, que cantastes na primeira missa de Carlos, na igreja de São Vicente. Recordas? Desse modo lembraríamos o amigo distante, bem como o recanto de Castela, onde fomos tão felizes." "Poderei pedir a Padre Amâncio que nos empreste o violino do coro de São Jaque", exclamou a jovem, esforçando-se por conter as lágrimas. "Seria um grande consolo", disse o padre. Ouvindo um dos 3 clérigos que se conservavam no quarto, prontificou-se a buscar o instrumento, ou, ouvindo um dos 3 clérigos que se conservavam no quarto, prontificou-se a buscar o instrumento. Daí a minutos, a voz cristalina de Alcione enchia o aposento, arrebatando os ouvintes a um plano de misteriosa luz espiritual. Rob acompanhava o canto com extrema felicidade em cada nota de sublime harmonia. O moribundo parecia estático. A ladainha muito antiga abria-lhe novos horizontes de claridade maravilhosa. Madalena tinha um lenço colado aos olhos, enquanto o lacaio e os religiosos choravam comovidos. Quando terminou, o agonizante chamou a jovem e lhe falou debilmente: "Alcione, Deus te abençoe por esta alegria." Depois contemplou a senhora Villamil demoradamente e, trocando com a moça significativos olhares, voltou a dizer: "Faze pela paz espiritual de tua mãe tudo o que possas. E se tiveres algum dia qualquer necessidade mais forte, uma dificuldade mais premente, lembra-te de Carlos, minha filha. Sei que não te encontras sozinha no mundo, mas não posso esquecer que, acima de tudo, devemos considerá-lo teu irmão." Surgindo a dispneia das horas derradeiras, Damiano não mais podia conversar, senão por monossílabos. Após entendimento com a genitora, a jovem Villamil acercou-se do moribundo, murmurando: "Padre, levarei mamãe e Rob de volta a São Marcelo, mas estarei novamente aqui dentro em pouco para ficar convosco. Não te incomodes, nem deixes Madalena por minha causa." Mas acompanhando os seus ao lar, Alcione regressou sem demora a fim de assistir o velho amigo até o fim. As restantes horas da noite ele as passou em coma, assistido pelo afeto da filha de Cirilo, que lhe enxugava o suor álgido com extrema dedicação. Quando a aurora se fazia anunciar em clarões muito rubros, o velho Damiano verteu a última lágrima e entregou a alma ao Criador. Um emissário chegava pela manhã ao palacete da Cité, entregando uma carta da governanta de Beatriz, endereçada a Susana, em cujas linhas explicava sua ausência ao trabalho. A família Davenport comoveu-se. À tarde, uma carruagem elegante parava à porta do presbitério de São Jaque do Paço Alto. Dela desceram Jaque e Cirilo, que iam prestar afetuosa homenagem ao morto. Impressionados com o abatimento da jovem, ambos se desdobraram em gentilezas e expressões confortadoras. Cirilo procurou o padre Amâncio e fez questão de pagar as despesas do enterramento, acrescentando generosa dádiva destinada ao lacaio que servira ao tutor de Alcione.
A jovem agradeceu com lágrimas. Depois de uma hora consoladora, despediram-se atenciosos. Ao crepúsculo, a filha de Madalena assistiu ao modesto funeral de coração confrangido. Por muito tempo deixou-se ficar na silenciosa mansão dos mortos, em prece comovedora ao Altíssimo. Só tarde da noite, passos vacilantes, regressou ao lar, experimentando indefinível amargura. É assim então que se conclui o terceiro capítulo, que foi intitulado Testemunhos de Fé. Se conclui também a vida do nosso querido Emmanuel enquanto padre Damiano nessa trama onde a gente vê Alcione nos dando testemunhos de fé, nessa trama onde a gente vê Alcione nos ensinando como é a renúncia que a gente se comprometeu a fazer para estar fazendo a nossa jornada de evolução espiritual, nossa reforma íntima. E como eu já disse no início, o próximo capítulo vai ser o reencontro, e eu acredito que agora ficou bem claro que esse reencontro com certeza é entre a Madalena e Cirilo, esse casal que são almas gêmeas, almas afins, e que foram separados por essa grande trama diabólica feita pela atual mulher do Cirilo, que é a Susana. E aqui então nós vimos que agora o padre Damiano se vai ajudar de alguma forma, vai ser lá do outro lado da parte espiritual. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da conclusão desse capítulo e que venham comigo para a gente ver como é que vai se dar esse quarto capítulo no próximo vídeo, tá bem? Se você quiser curtir, compartilhar e comentar o vídeo, eu agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros do Chico que eu tenho lá, e também outros de outros autores, como esse do Neil Walsh, que eu já deixei aqui no card, que é Conversando com Deus, que eu digo que é um livro assim grandioso também, que vocês vão encontrar muitas dicas preciosas de Deus nessa conversa que o Neil Walsh teve com ele. E aí então eu espero que você, se estiver lá no meu canal e quiser, não for ainda inscrito, quiser se inscrever, eu vou ficar muito grata. E então até o próximo vídeo. Tchau!